bem-vindo a mais um podcast. Eu sou o Arthur Trigueiro. E eu sou Carolina Gomes. Hoje a gente vai falar sobre forros, aquilo que está acima da nossa cabeça. Não só forros, né? Teto. Teto, porque, enfim, a gente vai falar sobre isso. E se você tá interessado no assunto, acha que alguém vai se interessar, compartilha, manda pra alguém, segue a gente aqui, que a gente sempre fala sobre assuntos tão interessantes quanto esse. E... bora lá! É. Gente, quando a gente fala de teto, a gente sempre acha que a única solução é você colocar forro de gesso. E na verdade, pintar de branco ainda. Branco, Forro de sempre gesso, pintado de branco. E, na verdade, quando a gente pensa em teto, a gente sempre traz novas soluções para os nossos clientes e isso sempre acaba sendo uma questão, né? Porque, primeiro, a gente sempre recebe o desejo dos clientes de colocar forro de gesso para colocar iluminação embutida. Sendo que, hoje em dia, a gente consegue uma iluminação super legal trabalhando na laje, dependendo dos pontos que você tem. Então esse já é um ponto, que às vezes não precisa do gesso, que é caro e é uma obra suja. Então, esse já é um ponto. Isso, porque o que é o forro de gesso, né? Sabe quando a gente fala sobre paredes drywall? São essas placas de drywall, que é o gesso. E aí eles são atirantados, então existem vários perfis metálicos colados, não, né? Fixados na sua laje. E aí essas placas são fixadas nesses perfis e depois a gente passa uma massa para esconder a junta entre essas placas. E aí você consegue fazer literalmente um recorte e colocar uma iluminação embutida nesse vão que fica. O forro de gesso ele é muito interessante quando você precisa passar a tubulação do ar-condicionado, ou tubulação elétrica, enfim, tudo que fica escondido você pode colocar pra cima. E aí é uma solução super simples e rápida, entre aspas, né? Porque é sujo, mas ainda assim é uma solução fácil. Toda a sujeira fica pra cima, então fica bem limpo. Só que é uma solução que a gente gosta, mas a gente gosta de dar uma incrementada sempre a mais. Então, algo muito comum nos nossos projetos é a gente pintar o teto. A gente gosta muito de pintar o teto, porque é a mesma solução, mas só de você passar do branco pra outra cor. Dá outro aspecto. Dá outro aspecto. E normalmente as pessoas sempre vêm com um pouco de receio em relação a isso. Então, recentemente a gente entregou um projeto em que a gente indicava a pintura do teto na laje em verde. Olha só, o cliente veio até nós pedindo especificamente um projeto de luminotécnico com forro de gesso e iluminação embutida. A gente conseguiu convencê-lo a manter na laje, continuar com as iluminações de sobrepor, sem fazer gesso e ainda pintar de verde. Não se desespere, não é sempre que a gente vai tanto pelo caminho contrário, é porque nesse caso, para esse projeto fez sentido e a gente conseguiu justificar, o cliente gostou. E, gente, assim, parece outra casa. A casa tinha um pé direito muito grande mesmo, é até um pouco incomum pra casa. Fica atento no nosso Instagram que vai sair também esse aí. Vai sair. Não sei quando, mas vai sair. Se já não saiu. Fica atento no nosso Instagram. Sempre. Mas só o fato de você trazer um pouco de cor e tirar o branco do teto, isso já faz com que o ambiente pareça um pouco mais acolhedor. Então, essa foi uma solução muito boa que a gente escolheu, até por conta de uma escada que tinha no lugar, a gente não conseguia descer tanto. Ia ser uma obra cara, sem necessidade, e só com a pintura a gente conseguiu dar esse toque um pouco mais acolhedor que eles queriam. Porque um problema do forro de gesso é que ele tem essa necessidade de altura, né? E aí, nesse caso dessa casa, complica, porque o pé direito pode ficar muito baixo. Nesse caso também, nessa casa, o pé direito era alto, então poderia ter feito, mas como a escada tava lá, ia criar um monte de desnível estranho no teto. Então assim, não era uma opção. Outra coisa também que é simples, mas eficaz para dar outra cara pro forro de gesso é a própria iluminação. Que às vezes, dependendo da sua luminária, isso pode fazer muita diferença. Então, perfis de LED... plafons de sobrepor de forma linear, não mais aquele quadrado retangular que as pessoas usam bastante. Spots de embutir ou recuados. Sim, spots de sobrepor também são muito legais. Enfim, a iluminação em si, ela já é um fator que pode mudar muito a cara do seu teto. Mas também falando de outras soluções, a gente gosta bastante de também forro de madeira. Forro de madeira é muito legal. Não precisa ser madeira especificamente. A gente costuma ser muito a favor de usar os materiais reais, né? Então, madeira sendo madeira e não porcelanato sendo madeira, por exemplo. Mas pro forro, pela distância que tem do olhar,
você não percebe essas partes tão falsas do outro material, exato. Isso. Então, por exemplo, o PVC amadeirado, ele pode ser uma solução muito boa. O vinílico amadeirado também vinílico, sim. É uma opção muito boa. O que acontece? O que vai diferenciar um do outro? É basicamente o valor e o valor não só de dinheiro, mas o valor daquele material. Então, a madeira é um material muito nobre, ele tem um valor agregado a ele. Então, acaba sendo uma solução cara, mas se você consegue, é a melhor opção. Se você não tem condições e quer um forro madeirado, a gente passa pro vinílico. Vinílico, ele tem um valor ali intermediário. E se você quer muito forro de madeira e não tem condições nem da madeira e nem do vinílico, tem também a opção de PVC que imita a madeira. A gente costuma indicar para lugares que tem um pé direito bem alto, que você não consiga ver tanto assim o aspecto de PVC, porque no final das contas é um plástico. Mas é uma solução muito legal também para dar um ar completamente diferente para sua casa. Essa solução também precisa ser atirantada, então às vezes dependendo da sua limitação ali pela infraestrutura, é importante considerar. Uma opção que a gente faz pouco, porque normalmente os clientes são mais relutantes e envolve outras necessidades, é a opção de deixar a laje à mostra. Normalmente é um cliente mais específico, um cliente que tem uma pegada um pouco mais industrial, a gente gosta bastante de trabalhar com... na verdade, a gente tem nosso primeiro cliente, que ele aceitou fazer toda a parte de tubulação à mostra. É um mercado onde toda a tubulação está exposta na laje, só que o que a gente fez? A gente pintou tanto o teto quanto um pouquinho das paredes abaixo de preto. E toda a iluminação ela é feita em calha elétrica, ou seja, uma coisa bem industrial. Mas como tudo é preto, não dá quase para você ver. E ele economizou bastante. Porque a ideia também dele foi trazer o forro de gesso. E a gente falou, pelo amor de Deus, você vai acabar com o nosso orçamento só aqui nesse forro. Sem contar que no mercado, né, especificamente nesse ambiente, é legal que a pessoa tenha um pouco de uma sensação de mais espaço. Exato. E a gente tira a desorganização das coisas fixadas no teto com o preto, porque as tubulações, as calhas elétricas, a pintura mesmo da parede e do teto estavam em preto. Então, ficou um resultado super legal. O porém dessa opção é que ela envolve um pouco mais de planejamento para você entender o caminho dessas tubulações, se vai precisar de alguma eletrocalha para algumas fiações seguirem. Algumas especificamente não podem ser pintadas, então elas também precisam estar nessa calha. Então esse é o porém. Isso envolve especificamente um projeto de arquitetura. Se você quer fazer isso, você precisa de um projeto de arquitetura que fique bonito. Porque quando você faz forro de gesso, você coloca tudo lá em cima e Deus nos acuda. Tem uns forros de gesso que se você quebrar e você for ver é uma bagunça. Não é porque tá escondido que tem que ser bagunçado. Até porque se precisar fazer manutenção e tiver toda uma teia de aranha ali, ferrou. Só que especificamente quando tá à mostra, aí tem que ser perfeito. Sim. Aí não tem desculpa. Esse projeto foi um projeto que a gente especificava exatamente qual que seria a tubulação que as fiações da câmera iam percorrer. Então, assim, é um pouco mais detalhado, só que o resultado ficou super legal. E eu acho que por fim, assim, óbvio que tem outras soluções, mas que a gente gosta bastante, é o forro acústico, que a gente consegue fazer várias brincadeiras com eles. E, inclusive, na nossa primeira revisão da Brinquedoteca, que foi um projeto muito querido nosso, que a gente já falou várias vezes aqui. Desce lá no nosso Instagram. É um que tem esse forro acústico, são circulares. O que era a ideia? A gente fazer jogos com esses forros para aumentar o conforto, a parte lúdica desse ambiente e também melhorar a acústica. Isso, a solução de forro acústico é assim, infinitas opções, infinitos tipos. Então nessa brinquedoteca a gente usou esses circulares mais baixos, mas existem opções. Todo mundo já foi num escritório ou num consultório que tinha aquele forro mineral, que é aquele quadradinho pequenininho, branco, perfuradinho. Ele não é lindo, mas ele tem uma super função. Mas ele não é lindo. Mas então, aí existem várias opções acústicas, inúmeras, existem opções acústicas que remetem à madeira super bem também. Nesse caso a gente usou placas de lã de pet e a gente fez esse formato circular por conta da atmosfera lúdica que a gente queria trazer. Mas, por exemplo, como é o caso do restaurante, que a gente comentou em alguns episódios passados, a gente propôs essas placas de uma forma retangular, já diferente, utilizando o mesmo material, só que na parede. Então, dá pra você ter várias soluções.
Quando a gente fala de teto, a gente fala de infinitas possibilidades, por mais que as pessoas ainda achem que é só o forro branco e gesso. A gente pode entrar em várias questões de cobertura, até pergolado, vidro, mas focando um pouquinho mais do que a gente gosta de propor, principalmente em ambientes fechados, a gente gosta e a gente varia bastante nessas 4 opções. Então, se você entra em contato com a gente e quer um projeto com a gente, você pode ter certeza que em algum momento a gente vai especificar alguma coisa diferente pra você no teto. Isso. E uma dica pra encerrar o episódio é, quando você for pra qualquer lugar, olha pra cima. É verdade, as pessoas não têm o costume. Tanto que eu tenho algumas pessoas que foram nesse mercado, né, conhecer o projeto, falaram, nossa, ficou lindo e tal. E eu perguntei, você viu o teto preto? E as pessoas falaram, não vi. Então veja. Olha pra cima. Às vezes faz a total diferença. Pode te surpreender. E você nem imagina. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não subestimem os forros, os tetos, eles fazem grande diferença no projeto. E eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!